Quer fazer a... Ok. Amados, vamos fazer uma oração, então, para nós iniciarmos a nossa escola dominical dessa manhã. Senhor, nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, no momento em que todos nós temos necessidade de compreendê-la sempre mais e mais profundamente. Obrigado pela escola dominical, que nos dá condições, estrutura para irmos além daquilo que nós podemos pela nossa própria capacidade, mas o conhecimento nos ajuda a obtermos mais, conhecermos mais de Ti, ó Pai. O nosso propósito como estudantes da Tua Palavra é este, é podermos ir além e nos aprofundarmos num conhecimento que é rico demais para nós podermos atingir durante uma vida. Por isso temos a eternidade. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado sobre nós, seja com os aflitos, com as pessoas que estão buscando e precisando de consolo, seja com a Ucrânia como nação, no momento em que passa por um momento de guerra terrível, também com a liderança e o povo russo também, fazendo-os entender aquilo que é superior às ambições humanas, e também seja com o nosso povo brasileiro, sobretudo com Petrópolis, que passa por um momento de guerra, momento de destruição, de perdas, momento de necessidades, ó Pai. Seja com o teu povo e ajuda-nos, Senhor, a cada dia a crescermos mais e mais. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Bem, meus queridos irmãos, irmãs, vamos dar prosseguimento, então, ao nosso estudo do Novo Testamento. Eu quero situar, então, quem pode estar chegando. Nós estamos estudando, fazendo uma introdução, na verdade, ao Novo Testamento. Então, o nosso estudo chama-se Panorama do Novo Testamento. Eu espero que não haja nenhuma interrupção aqui do Zoom. Vou ver se eu também posso acompanhar pelo celular, né, para ver se nada acontece. Espero em Deus que não. Então, nós estamos estudando acerca do Novo Testamento. Nós, daqui a pouco, vamos entrar nas introduções dos livros sagrados do Novo Testamento, dos 27 livros, a começar pelos Evangelhos. Mas antes de nós começarmos com essa introdução, e o propósito sempre é, com a introdução, nos ajudar a fazer uma leitura mais aprofundada do Novo Testamento, na medida em que nós fizermos isto, né, eu creio que os irmãos vão poder ter uma visão, como o próprio tema diz, né, panorâmica, em relação não só ao texto propriamente, mas ao contexto. E é disso que nós queremos falar nesta manhã. Na semana passada, nós demos uma olhada no contexto histórico do Novo Testamento, a história pré-Novo Testamento. O Novo Testamento não caiu de paraquedas, mas ele vem dentro de um contexto histórico muito rico. Começa lá, o Antigo Testamento conta grande parte dessa história, com as civilizações, a da Babilônia, depois a Medo-Persa, depois nós temos a história que não é contada no Antigo Testamento, que é a história dos gregos, né, o quanto eles, naquela época, através de Alexandre o Grande, conquistaram o mundo de então e também a região onde estavam os judeus. E vimos também que naquele período houve uns 100 anos ali, mais ou menos, em que houve uma dinastia chamada de Hasmoneus, e os Hasmoneus eram judeus, e judeus governaram sobre judeus durante aqueles 100 anos. Foi uma pequena brecha desde antes, né, do cativeiro babilônico, em que eles puderam ser donos do seu nariz, mas foi um pedaço de história bem pequeno, em que houve muitas lutas, muito sangue derramado, muitas vitórias, e depois eles foram conquistados pelos romanos. E quando nós, então, abrimos as páginas do Novo Testamento, nós estamos debaixo do Império Romano, que domina todo o mundo daquele tempo,
numa extensão maior do que conquistaram os gregos anteriormente. Então, ali está o contexto do Novo Testamento. Então, tem um contexto histórico e tem um contexto também cultural, né? Quando nós lemos um texto, qualquer que seja ele, se eu, por exemplo, desse a vocês agora assim um papel escrito à mão, né? Um papel lá, 3 folhas escrito à mão. Então eu desse para você, olha, leia aqui. Você pegaria aquilo, né, com uma certa surpresa ou desconfiança e provavelmente a primeira pergunta que você faria é: o que é isso, né? Quem que escreveu isso aqui? Quem que escreveu? De quem que é? Quem é o autor? Então você quer entender da onde veio, né, em que circunstância foi escrito, qual é o propósito daquele texto, né, para você se interessar ou não na leitura. E então, o contexto, ele é muito importante. E o grande problema, quando nós lemos a Bíblia, seja Antigo ou Novo Testamento, é que nós, em geral, né, nós, assim, um sentido amplo, né, em geral, as pessoas, elas ignoram que há um contexto muito específico de história cultural, de língua religiosa, naqueles escritos ali. Então, muitas vezes, as pessoas tentam utilizar os seus óculos ocidentais para ler a Bíblia. E aí é que elas ficam chocadas, né? Não entendem nada, ou falam, mas isso aqui está totalmente, é muito estranho, né? Esse tipo de comportamento. É claro, você está lendo textos de mais de 2.000 anos atrás, outros de 3.000 anos atrás, e quer compará-los, né? Dentro de uma leitura moderna ou pós-moderna. Então, é totalmente fora de razão tentar fazer isso. E você, então, perde, muitas vezes, até o sentido do próprio texto. Então, é importante a gente observar o contexto, seja ele de língua, história, cultura, religioso, contexto de família, relação das pessoas com o seu grupo, quais as diferenças desse período para o nosso período. Então, são várias camadas, né? Quando você lê um texto, existem ali várias camadas que moldam o contexto daquilo que nós estamos lendo. E no nosso estudo de escola dominical, nós temos aqui o propósito de fazer uma visão geral, é claro, né? Existem muitos detalhes que são muito ricos, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mas dentro do escopo da escola dominical, nosso propósito é termos uma visão geral. Daí é que nós estamos tendo os estudos de quinta-feira, para ir um pouco além daquilo que a gente vem estudando na escola dominical. Na quinta-feira passada, nós, por exemplo, entramos mais profundamente na história dos Macabeus. Lemos, inclusive, alguns trechos do livro de 1º e 2º Macabeus. E lá nós encontramos algumas histórias bem interessantes daquele período, para entendermos, de fato, esse contexto que moldou o período pré, né, até a chegada de Jesus como o grande Messias. Então, eu quero aqui começar com uma introdução, falando um pouquinho acerca justamente da importância desse contexto, né, para nós. Então, pense aí, né, quando você considera qualquer escrito, e se você retira esse escrito do seu contexto, ele obviamente vai ter o seu sentido completamente prejudicado. Então, há uma importância muito grande de que você busque entender e conhecer o sentido, né, o contexto daquilo que está sendo lido. Por exemplo, quando você lê a Bíblia, quando você lê o Novo Testamento, nós temos ali um texto, lá em 1 Coríntios capítulo 11, onde nós lemos uma recomendação de Paulo para que as mulheres cubram as suas cabeças, usem uma espécie de chapéu, né? Cubram as suas cabeças, que usem o seu véu. E aí nós precisamos perguntar para o texto, e principalmente para que entendamos se há uma aplicação para os nossos dias, qual era o sentido daquilo para a sua época. Por que as mulheres deveriam cobrir, as mulheres de Corinto, né, deveriam cobrir as suas cabeças durante os atos de adoração? E como é que eu aplico isto para as nossas vidas? Então, antes de pensar em como aplicar para a nossa vida, é preciso entender qual o contexto do que está sendo dito. Sem entender o contexto, você pode fazer uma aplicação errada, e uma aplicação errada vai gerar, né,
uma situação até absurda em muitos casos, né? Se você tentar aplicar de uma forma errada. Então, nós temos que conhecer os valores, os hábitos, as tradições e instituições que o povo dos tempos bíblicos tinha. E aí, então, nós vamos poder entender como os escritores da Bíblia deram expressão à vontade de Deus, à revelação de Deus, primeiro para aquele mundo, né, que ouviu, que leu, que primeiramente teve contato com a vontade revelada de Deus, para depois traduzirmos, né, levarmos, transpormos para a nossa realidade dos dias de hoje. Este é sempre o desafio do intérprete da Bíblia. Né? Primeiramente, entender qual o sentido daquela passagem para os seus leitores originais. Qual o sentido? Como é que um leitor original, como é que seria o ouvido, né, daquele ouvinte, leitor original, como é que ele receberia aquela palavra, como ele entenderia dentro do seu âmbito, para então nós fazermos a transposição para os nossos dias. Então, isso é muito importante, mesmo quando nós encaramos textos que são da nossa própria cultura, escritos no Brasil, mas dependendo da região, né, o sentido das palavras muda, né, o peso das palavras muda. Então, é importante que nós tenhamos essa visão em relação à Bíblia. Bom, vamos seguir então. E aqui eu quero trabalhar um contexto hoje que vai ser muito importante, que é a relação das pessoas. Como elas se viam, como é que elas se enxergavam. Então, há um aspecto muito importante do período do mundo mediterrâneo do primeiro século, o mundo mediterrâneo. Então, não era só o povo judeu, mas isso também envolvia outras nações. E é claro que o povo judeu tinha as suas especificidades, como nós vamos aqui procurar chamar a atenção. Mas um aspecto que era um aspecto central para aquele período era as pessoas se enxergarem não como indivíduos, mas como comunidade. Isto é central, né? Isso é muito importante dentro da realidade daquele período. É diferente dos nossos dias, porque hoje nós nos enxergamos assim muito mais enquanto indivíduos, né? Nós damos muito valor à nossa individualidade. Nós damos muito valor. Deixa eu ver se eu compartilhei com vocês, agora eu fiquei em dúvida. Espera aí. Isso, eu queria ter compartilhado esta tela aqui. Então, não indivíduos, mas uma comunidade. Nós, na nossa realidade atual, damos muito valor à individualidade das pessoas. Isto é um valor ocidental, atual, moderno, né? As pessoas levam muito a sério essa questão da sua própria personalidade, né? Da sua individualidade. Né? Você é quem você é e quem você quiser ser, né? Num sentido amplo até da palavra. Mas, na realidade do Novo Testamento, não era assim. As pessoas, elas eram aquilo que o seu grupo era. Elas representavam o seu próprio grupo. E isso tinha um peso muito grande. E isso terá também um peso muito grande nos escritos do Novo Testamento. Então, você tem, por exemplo, vamos fazer aqui para a gente entender essa relação. Se você fizer uma entrevista de emprego, a primeira questão pergunta, né, que vai ser feita a você é sobre as suas qualificações. Eu quero ver o seu currículo. Né? Eu não quero saber quem é o seu pai, sua mãe, né? Eu não quero saber onde você nasceu. Talvez isso seja, claro, isso também é uma informação, mas que não tem tanto peso. O que tem peso é você, assim, a sua qualificação, o seu perfil, né, se você fala outras línguas, etc. Então, isso é o que determina hoje grandemente aquilo que você é. Mas no primeiro século, as pessoas julgavam você perguntando qual era o nome do seu pai, né? Qual é o nome do seu pai? Né? De que cidade você vem? Né? Ou a qual grupo ou nação você pertence? Então havia uma força muito grande
nessa questão do pertencimento. Você pertence a qual grupo, a qual nação, a qual comunidade, a qual família. Daí você vê na Bíblia Jesus sendo chamado de Jesus de Nazaré. Isso tinha um peso, né? Isso tinha uma compreensão. As pessoas viam de uma determinada forma. Não era só um título, né, ou um adjetivo aí para Jesus, mas isso trazia uma conotação para muitos negativa. Em geral era negativa, né? Dizer que Jesus era o Jesus de Nazaré, o filho de José, né? Simão é chamado de filho de Jonas. Você tem na Bíblia, nos evangelhos, a referência aos filhos de Zebedeu. Paulo era Paulo de Tarso. Então, essa referência à sua localidade, né, a sua origem, era muito importante. Isso ligava você com a sua comunidade, com o seu grupo. Qual é o seu grupo? Então, isso era muito importante nos tempos do Mediterrâneo, né, nos tempos da região, né, do Mediterrâneo, ali no primeiro século. Então, os papéis mais importantes que os judeus possuíam naquele primeiro século eram as suas raízes familiares, né? Ou seja, qual era a lista dos nomes daqueles que foram seus ascendentes. Isso era muito importante, por exemplo, para os levitas e sacerdotes. Estes aí, os levitas e sacerdotes, eles tinham que provar que eles eram puro sangue, né? Eles tinham um sangue puro, que eles descendiam de levitas propriamente. Se você ler, por exemplo, Neemias, eu não lembro agora o capítulo, mas talvez seja o capítulo 8, eu não lembro bem. Mas lá em Neemias, quando existe lá uma relação, né, uma lista de pessoas que voltaram da Babilônia. E lá menciona, né, quem é quem. Por que essa lista é tão importante? Os nomes das pessoas, as famílias que voltaram, justamente para saber se elas efetivamente eram pessoas de puro sangue, né, de sangue que os seus ascendentes eram propriamente judeus e eram da tribo de Levi, né, para que eles pudessem continuar exercendo o seu sacerdócio. Então, esse mundo do primeiro século, ele não era, né, não se acomodava ali no individualismo. Os grupos como a família, né, a comunidade local, a cidade, a tribo, a nação, determinavam a sua identidade. Então, a sua identidade era isso, era identificada, ligada à sua tribo. E isso também tinha a ver com decisões importantes da sua vida, como, por exemplo, com quem você vai se casar. Né? Essa decisão de casamento não partiria do filho, não seria a sua decisão, mas seria já um acerto entre pais, muito antes de você ter juízo na cabeça. Né? Isso era uma coisa que era acertada, então era familiar. O tipo de trabalho que você faria, a gente sabe que Jesus ele foi um carpinteiro, porque assim está citado na palavra, e ele era filho de um carpinteiro. Quem seriam seus amigos, e até mesmo qual a fé que você seguiria. A fé era também um elemento familiar. Você vai lembrar, por exemplo, lá em Atos, né, no capítulo 16, quando o carcereiro de Filipos ele se converte, ele e a sua família. Por quê? Porque as pessoas de uma família seguiam a orientação do chefe da família, né, do homem, daquele que era a pessoa, né, que era o patriarca. Então, havia essa relação com a família, você seguia a fé deles. E aí é onde você entende, por exemplo, o peso em que Jesus coloca nas palavras, no sentido de que se você quiser seguir a Cristo, você vai ter que quebrar este elo, muitas vezes, porque se a sua família não segue a Cristo e você segue a Cristo, você vai enfrentar um problema, né? Você vai enfrentar um problemão, uma dificuldade de relacionamento. Mas quem não considerar, né, a Cristo superior à própria família, então não tem parte com ele. Né? E há várias orientações nesse sentido, dificuldades que a pessoa vai passar. Ela pode perder a família, mas Jesus promete que ela receberá, né, uma família muito maior nesta vida e também na eternidade. Então, isso é um ponto muito importante, a relação que as pessoas têm com a sua comunidade e com a sua família.
Bom, porque pelo fato, né, de que o grupo determinava em grande parte os valores e o comportamento dos indivíduos, então os indivíduos tinham que conhecer os valores e as regras do grupo e aquilo que era particular na vida dela. Inclusive, quando alguém de fora, de repente, quisesse fazer parte daquele grupo, havia essa possibilidade, em alguns casos, né, essa pessoa teria que aderir, né, a uma série de valores, conceitos, e para que ela também pudesse assumir aquela identidade na sua própria vida. E aí, veja só, dentro disto, dada essa importância ao grupo, ao seu grupo, então, nos tempos do Novo Testamento, qualquer pessoa que fosse de fora do grupo era vista com muita suspeita. Pessoas que eram de fora eram pessoas que eram vistas com a suspeita porque não se sabia quais eram, né, os valores que essas pessoas tinham. E muitas vezes quem era do grupo reagia até com uma certa ironia, né, com sarcasmo para quem não era. Lembre-se, por exemplo, dos gregos. Os gregos se referiam a quem não era grego como bárbaros, por causa da linguagem deles, né? Para eles era um barbarói, né, que fala. Era uma linguagem que era um barbar, né, um som assim estranho. Então eles chamavam de bárbaros. E assim também os judeus, lembre-se, né, como é que eles encaravam os samaritanos. Eles viam os samaritanos como pessoas de uma classe menor, até por causa das questões históricas entre eles. Um outro ponto importante é entender que, nesse período do Novo Testamento, era um período patriarcal, era um período e o um mundo feito pelos homens, comandado pelos homens. Então, esse também é um fator importante. Deixa eu ver se a tela vai apresentar aqui. Ok. Isso também era um fator muito importante, né? Vermos, enxergarmos aquele mundo pela família patriarcal. Era assim que funcionava. O mundo era, de fato, do homem. E isso tinha um peso muito grande numa família judaica. E aí, né, antes até de nós seguirmos, é interessante entendermos o quanto a mulher aparece no registro bíblico de uma forma desproporcional ao valor que a sociedade dava a ela nessa época, né? Se nós considerarmos o valor que a mulher tinha, mesmo dentro do povo judaico e também no restante, né, das outras nações, para essa época, isso nos surpreende o fato de tantas mulheres aparecerem nas Sagradas Escrituras, o registro delas, da ação delas, do trabalho delas. Então, é surpreendente. Isso mostra que a Bíblia, como um texto, ela é supracultural. Ela não está presa a uma cultura. Embora ela seja escrita dentro de uma determinada cultura, ela não está presa àquela cultura. Ela é maior do que aquela cultura. Mas é preciso, então, entendermos que lá no Novo Testamento, você vivia a realidade de um mundo machista, né? De um mundo em que os homens eram quem davam as cartas, né? Assim, propriamente. Então, os judeus do primeiro século, eles viam, inclusive, a esposa como ser inferior ao marido. Isso não há dúvidas em relação a isso. E é claro que quando a gente fala do judaísmo, a gente tem que separar, né, a religiosidade judaica daquela época, dos judeus, dos ensinamentos da palavra de Deus. Tanto é que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele vai corrigir uma série de desvios daquilo que era a verdade bíblica, como ela estava sendo interpretada e vivida pelos judeus a partir dos próprios fariseus e como ela estava sendo ensinada. Jesus falou, olha, vocês têm ouvido assim, eu, porém, vos digo, né, de outra forma, ou seja, corrigindo a visão que eles tinham. Então, muitos desses conceitos e formas de vida eram errados à luz da Bíblia. Não à toa eles estavam, de fato, afastados da verdade da palavra de Deus e precisavam de Cristo, e precisavam ser reorientados na direção do Senhor. E por isso o Novo Testamento é um texto
que vai ser surpreendente para a época em que foi escrita, né? Quando ele ressalta a importância da mulher, você tem textos lá que falam, no Novo Testamento, que fala que a mulher e o homem, né, os gregos, os servos, são todos iguais diante de Jesus, diante de Deus. Então, isso aí é uma quebra de paradigma para a época em que foi escrito. É importante a gente dizer isso. Mas, naquela época, então, os judeus viam a mulher como um ser inferior ao marido, né? Os homens, eles tinham uma posição de superioridade. Isso porque havia uma crença de que a mulher havia causado a queda do homem. Então, ela deveria ter um lugar, né, menor do que o homem propriamente. E essas mulheres, então, elas deveriam ter a sua andarem cobertas propriamente, tanto as suas bocas, quanto as suas pernas, quanto o seu cabelo. E cada uma dessas coberturas tinham um sentido, né? A boca, porque elas não deveriam falar, para não trazer nenhum embaraço aos seus maridos. As pernas, justamente para não seduzir outros homens. E deveriam cobrir a sua cabeça em sinal de respeito para com a autoridade do seu marido. Então, se você procurar a Mishnah, Mishnah é uma coleção de tradições verbais e leis lá dos judeus do primeiro século, e você vai ter, aliás, o terceiro século, perdão, você vai ter lá várias leis que proíbem as mulheres, inclusive, de estudar, né, a Bíblia com os homens. Então, isso era uma das leis lá dos rabis daquela época, e que repercute a visão do homem em relação às mulheres. Isso não era só os judeus, né? Mas naquele mundo greco-romano isto acontecia. Nós sabemos que naquele período dos romanos existia ali a figura do pater familias, ou também do patria potestas, que era o poder que o pai tinha e que ele exercia sobre tudo que estava na casa, da esposa aos filhos. Um poder tão grande que ele poderia simplesmente decidir não querer ter um filho, né, o filho nascer, normalmente filha, né, mulher, ele achar que mais uma mulher na família, para que eu preciso de uma mulher? Né? Eu quero ter um homem, um herdeiro, e deixá-la abandonada num lixão, por exemplo. Né? Essa coisa horrível poderia acontecer, e se acontecesse, a sociedade daquela época aceitaria isso. Né? Os pais, o pai, né, propriamente, ele tinha poder sobre os filhos em relação ao que os filhos possuiriam, deixariam de possuir, em relação ao trabalho. Né? Mesmo quando os filhos se casassem, o pai continuaria tendo poder sobre a vida dos filhos. Poderia deserdá-los, poderia matá-los, enfim. Então, havia, né, um poder do homem aí muito grande dentro daquela sociedade. E, embora o mundo judaico não fosse a mesma coisa, né, os homens não tinham essa autorização para matar os seus filhos, mas mostra um pouquinho dessa realidade daquele tempo. E isso repercutia no sentido de que os pais, de qualquer forma, sendo romano, sendo judeu, eles poderiam exigir a obediência absoluta dos seus filhos, né? A obediência absoluta deles. E, claro, os pais, eles tinham a tarefa de suprir a família de alimento e vestimenta, né? E também eram eles que representavam a sua família em público. Então, isso é muito importante. Em público, era o homem. A mulher, ela não tinha lugar em público. Ela não deveria se apresentar publicamente. Ela não tinha espaço para nem representar a família e nem querer ter algum tipo de posição, né, no sentido público. Era o homem que fazia isso, era o homem que representava a família. Então, quando nascia um menino, isso trazia alegria à família, porque era ele que mais tarde iria representar a família, ia tomando lugar nessa representação da família. Mas a mulher não, a mulher ela permaneceria dentro da própria casa. E quando ela saía para os espaços públicos, aí ela deveria se cobrir, né? Cobrir o seu rosto, cobrir a sua boca,
né, e se expor o mínimo possível dentro daquela sociedade. Muito bem. Agora, um outro elemento também muito importante, e que é muito pouco falado, é sobre honra e vergonha. Honra e vergonha. Isso tem tudo a ver com a relação das pessoas com a sua comunidade. Eu creio que a gente pode já começar por uma ilustração, que é quando a gente pensa na cultura japonesa, né? O japonês ele tem muito isso arraigado, né? Honra e vergonha. Então, um japonês que não consiga ir bem nos estudos pode tirar a própria vida, né? Porque ele não conseguiu terminar, sei lá, a faculdade. E aí isso lhe traz tanta vergonha porque ele não alcançou aquele propósito, e aí ele se sente não só desonrando a si mesmo, ele está desonrando a família dele, o grupo dele, o clã dele, alguma coisa nesse sentido. Isso para ele é tão pesado que ele não suporta e acaba tirando a própria vida. Talvez isso nos ajude a entender um pouco sobre a relação das pessoas do Novo Testamento com os seus grupos e o quanto isso tem a ver com esse aspecto aí de honra e vergonha. Então, as pessoas, elas escolhem viver e se comportar de acordo com aquilo que elas consideram, né, ser verdadeiros acerca do seu tempo, espaço, as suas posses, religião, as outras pessoas e elas mesmas. Isso é importante. Tempo, espaço, posses, religião e como ela vê as outras pessoas e ela mesma. Qual é a visão que ela tem acerca dela? É o que nós chamamos de cosmovisão. São os óculos que você usa para enxergar a realidade diante de você. E, gente, o Novo Testamento é um contexto tão diferente que não tem nada a ver com o nosso, né? Quando a gente pensa no tempo, espaço, posses, religião, todos esses termos, a gente é levado para um outro mundo, quase que literalmente. Então, se nós perguntarmos, por exemplo, quais são os valores básicos da nossa sociedade hoje, o que realmente importa, nós vamos pensar, entender que existe uma força maior, um valor maior na nossa cultura, que é a questão econômica. A questão econômica pesa muito na nossa cultura. É o que leva, né, a sociedade adiante, na questão de produção, de consumo, dinheiro, posse, status que isso traz às pessoas, e isso, em geral, leva a sociedade adiante. Até eu fazer aqui um comentário, estava ouvindo uma pessoa, né, um comentarista, ontem falando acerca da guerra entre a Rússia, né, com a Ucrânia. E ele tratou um aspecto muito interessante. Veja que os Estados Unidos está tentando, né, através do Joe Biden, frear o avanço da Rússia através de sanções econômicas. Olha, nós vamos cortar isso, cortar aquilo outro, cortar um monte de coisa, né? Nós vamos esmagar vocês economicamente. O problema é que quando o governo americano faz isso, ele está considerando um aspecto da vida que pode não ser tão importante assim para a mentalidade do russo. O russo pode ter outros valores nessa intenção de atingir ali a Ucrânia, né, de anexá-la, que são maiores do que as questões econômicas propriamente. Então, você precisa entrar na cabeça do russo, e no caso aí do Putin, né, especialmente, para entender o que o motiva a esta guerra. Bom, voltando aqui ao que nós estamos falando. Então, a nossa cultura é orientada pela questão econômica, mas lá no Novo Testamento não era o caso. As pessoas não eram orientadas pela visão econômica. Tanto é que elas não tinham essa ambição de crescer, né, ter uma grande... Se você era pescador, eu quero ter uma indústria de pesca. Se você era fazedor de tendas, eu quero abrir uma loja, né? Quero abrir sei lá, um centro comercial de tendas aqui. Não, você faria aquilo para a sua sobrevivência. Mais importante do que crescer, né, ter uma ambição de
de acumular coisas, o que era importante naquele período era conservar o próprio status, era a conservação, era se manter, manter a vida, não era, ninguém tinha ambições grandes em relação a isso. Então, inclusive, aqueles que tentavam ganhar dinheiro, eles poderiam ganhar a suspeição, ficarem como que suspeitos de estarem explorando outras pessoas do próprio grupo. Então, eram vistos com uma certa suspeitas. Bom, dentro disso, então, nós temos o valor da honra e vergonha. A honra refere-se ao valor de uma pessoa como pessoa. Então, ela certamente vai querer conservar a sua honra e o seu reconhecimento, o reconhecimento do seu valor diante das outras pessoas. Isso é honra. A vergonha, por outro lado, refere-se àquela preocupação sua em relação à sua reputação pública. Então, pense o quanto isso tinha peso para uma mulher, né? Mulher e a sua reputação pública. Aí você começa a lembrar de histórias como aquela da mulher samaritana, né, que estava lá sozinha, colhendo água lá do poço, no período de sol a pino, só estava ela lá, né? Por que que isso acontecia? Aí você vai lembrar que aquela mulher não tinha uma vida exatamente regrada, né? Teve lá os seus 5 maridos, então ela não era uma mulher bem vista por aquela sociedade. E ela estava ali, então, separada das outras pessoas, tentando, né, sobreviver, e havia, então, um aspecto de vergonha naquela atitude dela, né? No fato dela estar ali sozinha. E havia também, né, houve ali um choque, uma quebra de paradigma no momento em que Jesus dirige suas palavras àquela mulher, sendo ele considerado naqueles dias um rabi, né, um mestre, além de ser um judeu, além de ser um judeu com um samaritano, era um homem falando, se dirigindo à mulher, e um rabi judeu se dirigindo à mulher samaritana. Então eram níveis, né, muito distintos. Aquilo jamais poderia acontecer nos dias de Jesus. Tá? Então era uma quebra aí dessa cultura judaica. Ok, então naqueles tempos antigos, um homem ele era motivado principalmente pelo desejo de ter os seus valores aceitos, né, diante dos outros. Então, o nome, né, do indivíduo era mantido quando o grupo reconhecia a sua honra. Então, isso era muito importante para a pessoa. Veja que certos trechos da palavra começam a fazer sentido a partir disso. Por exemplo, quando você tem a oração do fariseu, aquela oração hipócrita, o fariseu que orava, né, dele para ele mesmo e falando, né, bem alto para as pessoas ouvirem. Jesus usa isso, né, como sendo um exemplo do que não fazer. Né? Se você ora alto, né, nos cantos das praças para que as pessoas ouçam, por que eles fazem isso? Porque eles estão buscando honra para si mesmos. Eles estão querendo exaltar a si próprios dentro daquela cultura que, de fato, isso tinha uma importância grande. Hoje, se isso acontecesse numa praça aqui qualquer, seria considerado um absurdo, né? Pessoa totalmente sem noção. Né? Mas naqueles dias isso fazia sentido. As pessoas queriam, né, se ver em alta conta diante da sociedade por causa dessa questão da sua honra. Então, aí você pensa dentro desse sistema o quanto pesou para aqueles líderes religiosos quando Jesus os acusou eles de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, os acusou de serem hipócritas, os acusou de serem sepulcro caiado e daí por diante, né, de serem serpentes. Então, imagina o quanto isso pesou, né, no ouvido daqueles homens, o quanta ira isso trouxe a eles, porque eles estavam sendo desonrados publicamente diante de uma sociedade que sempre os considerou a nata da sociedade religiosa, sempre os considerou como sendo
as pessoas mais importantes ali, que jamais poderiam ser questionadas, né? E Jesus, né, usou várias vezes, né, falou diretamente acerca deles, mostrando a realidade, né, o quanto eles eram apenas uma aparência. Bom, um outro aspecto que vale a pena a gente entender sobre o Novo Testamento, saindo um pouquinho do âmbito de relações familiares e relações com grupo, é entender um pouquinho acerca da estrutura de classe, né, e também das línguas. O primeiro século, aliás, o mundo do primeiro século, ele era um mundo agrícola, um mundo totalmente agrícola. De 80% a 90% da população eram fazendeiros que viviam lá dos seus pequenos negócios, muito mais para a subsistência pessoal e da sua família. Então, havia um trabalho que estava ligado à família, né? As famílias se reuniam em torno daquele trabalho e estava ligado à sua fazendinha, a sua plantação ali. E essa era a unidade básica da economia dos tempos antigos. As pessoas plantavam, colhiam, né, tinham lá suas pequenas colheitas e depois vendiam no mercado ou trocava por coisas que eram da sua própria necessidade. O ponto é o seguinte, que a maioria das pessoas do primeiro século, elas não podiam ler e eram muito pobres. As pessoas eram pobres. A gente vê a situação do próprio Jesus. A família dele era uma família extremamente simples. Isso fica claro quando eles vão levar os seus sacrifícios para o templo. No momento em que Jesus nasceu, era preciso levar um sacrifício e eles levam o sacrifício mais básico, que eram 2 pombinhos, né, 2 rolinhas, como para esse ato sacrificial. Menos de 10% da população podia ler e escrever, enquanto a riqueza propriamente ela ficava restrita a um grupo de elite naquelas cidades, como a aristocracia e os líderes religiosos e líderes militares. Do povo judeu propriamente, as pessoas que tinham posse eram líderes religiosos ou pessoas que estavam ligadas a esses líderes religiosos. Se você não era um líder religioso, ou talvez você fosse um artesão, né, que os artesãos daquele período eram uma espécie de classe média, né, eles tinham uma condição um pouquinho superior aos pobres. A gente lembra, por exemplo, do apóstolo Paulo, que fazia tendas, um artesão. A Bíblia fala também de pessoas que eram ourives, Demétrio, né? Eram ourives, fazia lá objetos de ouro. Então eram pessoas que faziam parte dessa espécie de classe média. Mas a grande maioria da população eram pessoas destituídas, tanto de leitura quanto de condições econômicas. Em razão também das questões higiênicas, a gente sabe que era muito precário as questões, né, as condições higiênicas daquela época, o serviço médico também era bastante precário. A gente vê quantas pessoas Jesus ali passava e curava, pessoas que estavam ali nas praças, pessoas com as mais diversas doenças, enfermidades, deficiências, e também a taxa de criminalidade era muito alta, por causa dessa condição de pobreza também, né? Além do pecado pelo pecado, mas as pessoas eram levadas aos crimes por causa da condição de pobreza. É interessante que quando você lê Efésios, capítulo 4, 5, né, Paulo fala, né, aquele que furtava, não furte mais. Então, parece uma coisa assim, um tanto óbvia, né, para nós, assim como um valor, né, não furtar, mas naqueles dias isso acontecia com uma certa frequência, justamente pela condição das pessoas. E havia, então, por conta do problema da higiene, uma alta taxa de mortalidade. Alguns estudiosos dizem que no Oriente, lá no mundo antigo, apenas 40% da população passava dos 16 anos de idade. Apenas 40% da população atingia 16 para cima. 25% ficava, né, chegava a 26 anos e 10% atingia 46 anos e apenas 3%
chegavam a 60 anos de idade. Então, era uma população jovem, né, uma população de meia idade jovem, e as taxas de mortalidade eram muito altas. Um outro ponto importante dentro dessa realidade é que, em razão disso, uma parte muito grande, importante daquela sociedade era formada de escravos. Porque ou você tinha posses, ou você era ou você era uma das pessoas que mandavam naqueles dias, você era um líder militar, religioso, do governo, ou da aristocracia, você era um romano, ou se você fosse um judeu, você era um líder religioso, se você não fosse, você era um pobre ou classe média. E grande parte dos pobres eram escravos, eram servos, ou seja, estavam ligados, trabalhavam para pessoas mais ricas na condição de escravo. Isso era parte da estrutura daqueles dias, a estrutura de classe daqueles dias. Tanto é que vários textos da Bíblia são escritos dirigidos a essa classe de escravos, em que a maioria dos cristãos eram exatamente dessa classe, das pessoas que faziam parte da classe de servos e escravos. Deixa eu ver aqui um texto. A gente, por exemplo, lembra das cartas de Pedro, que são escritas exatamente para esse grupo. E você tem várias recomendações ali sobre como essa classe de escravos e servos, eles deveriam se relacionar com os seus mestres. A gente sabe que sempre isso representaria um relacionamento conturbado, um relacionamento de muitas injustiças, de muitos problemas, dificuldades. Mas Pedro ensina, então, a esses servos a respeitarem os seus mestres, a darem bom testemunho, a uma série de instruções ali para essa classe de pessoas. Olha só, fazendo aqui alusão a alguns textos. Por exemplo, Efésios, capítulo 6, versículo 5, Paulo diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus e tal. Servindo de boa vontade, diz o texto. A gente costuma pegar esse texto e trazê-lo à nossa realidade de empregado em relação ao seu empregador. Mas, no original, a relação era do escravo em relação ao seu mestre. Então, algo muito mais difícil, muito mais desafiador. Colossenses capítulo 3, versículo 11, Paulo fala: no qual não pode haver grego, nem judeu, incircuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, Paulo cita aqui essa relação, né, entre essas classes de pessoas e dizendo que não há diferença entre elas. Deus não faz acepção de pessoas. E aqui ele cita, né, os escravos também. Tito, capítulo 2, versículo 9, que é a carta de Paulo a Tito, ele diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, né? E aí continua o texto. A carta de Paulo a Filemão trata exatamente dessa relação de Filemão com Onésimo, né? A relação de mestre com o seu escravo, que agora, no caso, tinha se convertido a Cristo. Então, Paulo recomenda que ele o trate como um irmão. E assim, então, você tem esta situação de que grande parte das pessoas daquele período do Novo Testamento era da classe de servos, de escravos. Muito bem. Outro aspecto importante é entendermos também a questão da linguagem. A gente lembra que, por causa das conquistas de Alexandre, então, toda aquela área ocupada de Roma falava a língua grega, né? A maioria das pessoas ali eram bilíngues ou multilíngues, falavam várias línguas. Você tem um retrato disso em Atos, capítulo 2, versículo 4, quando ele fala das pessoas que estavam ali em Jerusalém
e puderam ouvir nas suas próprias línguas a mensagem da palavra, por causa do poder do Espírito Santo, que fez com que os apóstolos falassem em diversas línguas. E nisso a gente percebe, então, qual era o ambiente daqueles dias. As pessoas vinham de vários lugares e falavam várias línguas. Mas havia, nessas línguas, 4 delas que eram as principais. Quais eram elas? O latim, que era uma língua falada pelos romanos, os romanos nativos, e pessoas ligadas à política usavam o latim, os senadores lá, muitas vezes faziam seus discursos em latim. E também essa língua era usada pelos advogados, pelos autores, poetas, principalmente do lado ocidental do Império Romano. Então, o latim estava ligado a Roma, fazia parte do Império Romano, e muita gente dos romanos falava. Mas era uma linguagem que não chegava ao homem comum. A linguagem mais comum do homem era o grego. As pessoas falavam grego. Essa era a linguagem. Então, naquela época, se tem também muitos achados arqueólogos que comprovam, né, os documentos, papiros, fragmentos, mostrando cartas, cartas de negócio, cartas de assuntos comuns, todas elas em grego, mostrando que a realidade daqueles dias era em grego. Mas também havia uma outra linguagem muito popular naqueles dias, que era o aramaico. Jesus, sem dúvida, falou aramaico. A gente conhece aquela expressão dele na cruz, quando em alta voz diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, e o próprio texto vai traduzir em grego, Deus meu, por que me desamparaste? É interessante, porque o próprio autor vai traduzir a expressão de Jesus, que é falada em aramaico. O aramaico era um dialeto ali, que os judeus conheciam. E é interessante que o hebraico era outra língua, mas ela não era muito falada naqueles dias. Ela pertencia mais a um grupo, uma elite ortodoxa, daqueles que tinham maior conhecimento. Paulo, inclusive, fazia parte desse grupo, porque Paulo também havia sido um fariseu, Paulo havia estudado aos pés de Gamaliel, Paulo tinha um conhecimento, ele era uma pessoa douta, né? Uma pessoa que teve privilégios. Não sabemos muito acerca da família dele, mas possivelmente Paulo, né, fosse uma família com mais privilégios do que a média, para ele poder ter o conhecimento que ele atingiu e poder né, ter estado nos círculos em que ele esteve. Então, essas 4 línguas eram as principais, sendo que as 3, né, línguas em Roma eram muito utilizadas ainda, que eram o latim, por um grupo de romanos, o hebraico, né, pelo grupo ortodoxo propriamente, o grego pelo povo em geral, o aramaico também por vários judeus, né? A maioria dos judeus falava também o aramaico, que era uma língua mais popular. Então, veja isto claramente naquele momento, naquela passagem em que Jesus é pendurado numa cruz e Pilatos manda colocar sobre ele uma plaquinha, né, que dizia que ele era o rei dos judeus. E aquilo estava escrito em hebraico, o texto fala literalmente, né, João 19:20, e estava escrito em hebraico, latim e grego. A intenção é que todos entendessem, todos lessem e entendessem. Então, eu acredito que as placas de instrução daquela época eram todas em latim, grego e hebraico, né, para que pudesse atingir todas as classes. Vamos lá mais um pouquinho. Agora voltando. Vamos lá. Opa, saltou. Mais um aspecto aqui, vida em grupo, pelo grupo, para o grupo. Então, esses numerozinhos são mais para me ajudar aqui, para me conduzir aqui, são marcadores meus. Mas, primeira coisa, né, quando a gente pensa, então, naquele período, é entender a relação que as pessoas tinham com o seu grupo. Elas não eram nada fora do seu grupo. Isso era muito importante. É isso que eu quero principalmente ressaltar. Opa. Daí que adiantou um pedaço aqui. É isso que eu quero principalmente ressaltar nessa manhã e que, para nos ajudar
na leitura, quando nós fazemos as leituras dos textos bíblicos. Ok, então, por exemplo, peraí, saltando um pouquinho aqui. Ok, então, você era classificado principalmente como um membro de um grupo de acordo com onde você vinha, né? Como a gente já mencionou aqui, Jesus, quando as pessoas ouviam que Jesus vinha da Galileia, elas imediatamente perguntavam se Jesus ele podia ser um profeta. Como é que pode vir um profeta, né, da Galileia? Veja, João capítulo 1, versículo 46, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Né? Essa é uma pergunta bem, como é que fala? É bem preconceituosa, né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas é porque havia uma relação ali com a origem. E respondeu-lhe Filipe: vem e vê. No capítulo 7 de João, capítulo, versículo 41, diz assim: outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Aquela pergunta, mas da Galileia? Não é possível, né? O da Judéia eu acredito, mas da Galileia? Como assim? E lá no versículo 52, responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então, né, a gente vê aí que as pessoas tinham isso muito forte, né, que de determinadas regiões era impossível que pudesse levantar-se um profeta da parte de Deus. E também a gente vê a relação familiar, quando perguntam, né, falam exatamente, fazem esse tipo de observação em relação à família de Jesus, né? Não é acaso o pai dele, né, o José lá, o carpinteiro, Maria não é sua mãe, os seus irmãos não moram aqui? Então, é a mesma relação. Bom, outro ponto aqui dentro disso é o forte sentimento de grupo também foi muito importante para a divulgação do evangelho, do cristianismo, durante o período do primeiro século, né, saindo de Jerusalém até Roma. Então, por exemplo, você vê Paulo nas suas viagens missionárias. Paulo, ele normalmente ia para uma sinagoga. E aí você pergunta, como é que esse evangelista tinha acesso à sinagoga? Porque ele era um judeu. Ele era um judeu com passado, inclusive estudioso judeu, né? Passado como fariseu. Ele tinha acesso às sinagogas. As pessoas o recebiam, porque ele era parte de um grupo, ele era considerado, né, irmão ali daqueles outros judeus. O problema é quando Paulo começava a abrir a boca e começava a falar do evangelho. Aí, aqueles judeus percebiam que Paulo estava destruindo as suas tradições. Era quando eles eram tomados ali por um zelo, porque aquilo era uma reação de conservação do que eles tinham, diante de algo que eles percebiam suspeito, algo que eles entendiam ser uma seita, algo que eles entendiam ser uma heresia. Então, eles reagiam violentamente, muitas vezes, para expulsar aquela pessoa que, a partir do momento que ele abria a boca e quebrava as tradições, e que estava quebrando aqueles conceitos, a fé que eles tinham, então ele passava a ser visto não como alguém de dentro do grupo, mas como alguém de fora do grupo. E aí ele passava a ser considerado como, né, um estrangeiro, alguém que não pertencia ao grupo. E assim ele passava a ser tratado, né? Você lembra que essa coisa do grupo era muito forte para o judeu teve dificuldade para sair do seu gueto e começar a levar o evangelho de Cristo até os gentios, porque eles tinham muito forte essa coisa nacionalista. Então, isso estava introjetado dentro da sua cultura e da sua identidade. Paulo usou da sua identidade para levar o evangelho, mas quando as pessoas percebiam que isso quebrava a sua tradição, então ele passava a ser tratado como um gentil, como alguém que não pertencia à sua comunidade. Ok.
Tem mais um aspecto aqui. Ah, tá. Mostrando gratidão pelas suas ações. Então, isso também é uma coisa interessante. Bom, como é que funcionava isso? Se você era membro de uma comunidade, então você deveria sempre mostrar gratidão através das suas atitudes. Aquilo que você faz para alguém, você espera receber isso em troca. Como as pessoas tinham pouco ou nada naqueles dias, quando alguém fazia dava uma ajuda, né, beneficiava você, você tinha que mostrar gratidão. Isso fazia parte dessa cultura. É interessante que isso também faz parte de outras culturas. Eu lembro, atuais, né? Eu lembro, por exemplo, de ver um vídeo sobre a cultura chinesa. Né? Olha que interessante, a cultura chinesa. E que se você convidar um chinês para ir na sua casa, aliás, se um chinês convidar você para ir na casa dele, você é obrigado a convidá-lo para ir na sua casa. Isso é uma coisa assim, esperada. Se você quebrar isso, você feriu de morte a sua amizade. Então, há uma relação aí de reciprocidade esperada. E isto vem desses dias, né? Isso é antigo na história humana. Dentro desse contexto, você pode ler, por exemplo, textos como 2 Coríntios 9:6, que fala assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Nesse contexto, aquele que faz o bem a outras pessoas, ele recebe em troca esse bem, né, multiplicado várias vezes. Então, havia... veja uma outra citação interessante lá em Jó, agora é do Antigo Testamento, Jó. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe. Então, nessa expectativa, né? Quem primeiro me deu para que eu venha lhe retribuir. E esse versículo é usado por Paulo em Romanos 11 em relação a Deus. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído. Porque quando você dá alguma coisa a alguém, espera-se que haja uma retribuição. Então, isso era parte dessa cultura. Isso tem a ver também com a sua dívida. Você passa a ter uma dívida com as pessoas e eleve isso no sentido espiritual, você tem uma dívida para com Deus, porque Deus te deu todas as coisas. Assim como, num sentido familiar, você tem uma dívida para com seus pais, você tem uma dívida de lealdade e de obrigação que começa com o seu nascimento. Os seus pais lhe deram a vida, então você tem que cuidar deles, né, por causa desse dom que lhes foi dado por eles. Você lhes deve a lealdade e obediência aos seus pais por aquilo que eles lhe deram. E assim, isso também se espalha pelos atos diversos dentro da sociedade. Então, uma coisa que alguém faz pelo outro, ela deve, então, receber em troca. Esse espírito, ele, então, fazia parte também do espírito daquela sociedade dos novos crentes. Você vai lembrar como eles viveram intensamente a prática do amor cristão, como eles colocaram esse extrato da sociedade, daquilo que era esperado, e elevaram isso à enésima potência. Então, quando você lê em Atos que as pessoas vendiam aquilo que tinham e davam umas às outras, elas estavam, então, elevando esse senso que já havia, coletivo, que já havia dentro da sociedade, e mostrando, né, todo o seu amor e a sua relação para com as outras pessoas. Elas entenderam que, como elas receberam tudo da parte de Deus, então que elas também deveriam fazer o mesmo para com o seu semelhante. Então havia essa responsabilidade para com o grupo, e não era apenas uma opção, era uma obrigação. Você deveria fazer isso. Isso não era uma coisa que você tinha como escolher fazer, mas era algo necessário. Aí entra também a questão da hospitalidade, agora eu vou ser um pouco mais breve, né? Mas a hospitalidade era uma expectativa comum, as pessoas que viajavam, especialmente numa época em que não havia hospedagens sobrando e eram caras, as pessoas então dependiam muito umas das outras para viajar. Isso foi crucial, inclusive, para
que o evangelho de Cristo pudesse se espalhar naqueles dias. E isso tem a ver com a questão do grupo, e agora com o grupo dos cristãos, né? Os cristãos que tinham uma cultura judaica, eles viviam isso de uma forma muito mais intensa. Veja quanto isso se distancia dos nossos dias de hoje. Hoje, nós, numa sociedade ocidental, nós também podemos praticar a hospitalidade. Eu creio que entre nós existe isso, mas é uma hospitalidade já desconfiada, né? A gente já não faz isso para qualquer pessoa que apareça aqui e diga, eu sou crente, cristão, né? Ah, então vem para minha casa. A gente já faz isso pedindo uma série de referências dessa pessoa, né, para poder ajudá-la. E nem todo mundo tem essa disposição. Não é uma disposição comum a todos. Questão de autoridade. Essa questão de autoridade, ela diz respeito ao funcionamento da sociedade ali a partir da relação chamada de círculos concêntricos, que começa com o pai dentro da família. A autoridade dele é total dentro da família. Depois você tem as outras autoridades externas, né? Desde do pedagogo, no caso aí dos romanos, né, que tinham os professores dos seus filhos, aos prefeitos, né, de uma cidade, até os governadores, até o imperador. E a própria Bíblia, lá em Romanos capítulo 13, que fala, olha, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então a Bíblia reforça a necessidade dessa submissão às autoridades superiores, porque existe aí um nível hierárquico, e esse nível hierárquico, é claro, tem no seu maior nível o próprio Deus. Deus é a autoridade sobre todas as autoridades. Romanos 13:5, ele diz, né, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. 1 de Pedro 2, lembre-se, Pedro falava especialmente para essa classe de servos, escravos, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, questão de autoridade. E, finalmente, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí vocês, obviamente, estão pensando na parábola do samaritano, quando Jesus foi indagado acerca do amor, né? Quem é o meu próximo? Pergunta. E essa pergunta ela tem a ver com o seu período, porque no primeiro século, uma pessoa daqueles dias, ela devia lealdade somente ao seu grupo. Ela não devia lealdade a uma pessoa de fora do seu grupo. Então, todas as pessoas que eram consideradas como estrangeiras ou de fora do grupo, elas eram vistas com suspeita, por causa dos seus motivações, dos seus valores, serem desconhecidos para o grupo. Então, você não tinha uma obrigação para uma pessoa de fora, você tinha obrigação para com os de dentro. É interessante como isso ainda subsiste, por exemplo, entre os judeus. A gente vê que o judeu, até hoje, ele leva isso muito a sério. Você não conhece um judeu pobre por aí, né? Ainda não foi encontrado um judeu nas ruas aí, miserável, passando necessidade. Eles se apoiam mutuamente, mas isso é entre eles, né? Não é fora do grupo deles. Então, isso é um retrato do que era aquele período. Então, imagine quando Jesus foi questionado acerca de quem é o meu próximo, e ele respondeu com a parábola do samaritano, mostrando primeiramente como as próprias lideranças religiosas da sua época viam essa relação do próximo. Eles não achavam que tinham nenhuma relação de obrigatoriedade com uma pessoa que era de outra nação, com estrangeiro, com gentil, com uma pessoa qualquer. Se não fosse judeu ali, ele não tinha obrigação nenhuma. Então, passou de largo um, passou de largo o outro, e aí, né, veio o samaritano e ajudou. Quem que era, então, o próximo, né? Jesus, então, ensina a questão da relação do amor, quebrando esse paradigma da relação propriamente de nação. Deixa eu ver aqui. Isso. Ok. Bom, vamos ficar por aqui, então. E a última frase que eu queria terminar
essa aqui. Nos tempos do Novo Testamento, isso aqui é o resumo, né? Nos tempos do Novo Testamento, as pessoas pensavam sobre si mesmas, suas ações e os outros em termos do grupo. As relações de grupo giravam em torno de pessoas importantes, como benfeitores ou pais, em seu relacionamento com os subordinados. Então, eram os pais e família. Limites claros do grupo separavam os membros do grupo de pessoas de fora. Você pode se tornar um membro de um grupo de várias maneiras, mas a partir daí você tem que ser absolutamente leal ao grupo. Sua lealdade determinava todo o seu estilo de vida e comportamento. Então, a questão da lealdade era um fator fundamental. Como eu mencionei, quando Paulo começou a pregar um evangelho diferente do que os judeus acreditavam e viam, então ele quebrou a lealdade ao grupo. E aí ele passava a ser considerado um estrangeiro. Esse foi o grande ponto, né, de quebra, a dificuldade dos cristãos que eram judeus, totalmente arraigados dentro de uma cultura de grupo, dentro de uma cultura nacionalista, numa cultura de família, né? Então, todos os problemas que nós poderíamos ter hoje, enquanto ocidentais, ao assumir Cristo como Senhor da nossa vida, eleve-o à enésima potência para enxergar o que seria para um judeu, né, se transformar aí da noite para o dia num cristão. Né? Os problemas que essa pessoa enfrentaria eram muito grandes, muito grandes. Então, isso ajuda também a gente ter uma perspectiva melhor na leitura do Novo Testamento. Tá bom, irmãos? Vamos finalizar, então, por aqui, em oração. Vou pedir aqui para a irmã Rosenda, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Pai querido, Deus de amor, muito obrigada, Pai, por cada bênção, a cada minuto, Senhor. Nós te louvamos por essa aula, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem inspirado o pastor Paulo na escolha dos temas, Senhor, o Senhor tem dirigido, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque diferente de outros povos, nós temos a tua palavra nas mãos para aprender, para escutar, para gravar no nosso coração, Senhor, que possamos de fato gravar, Senhor, que isso não passe batido pelas nossas mentes, que nós possamos gravar nas nossas mentes e corações, Senhor. Senhor, ajuda também aqueles cristãos da Ucrânia, da Rússia, Senhor, que nesse momento com certeza estão tendo dificuldades para se reunir, para te louvar. Esteja com eles, Senhor, e traz à memória deles o que dá esperança, principalmente a esperança que a tua palavra traz, Senhor. Te louvamos por tudo. Fica conosco, nos dá um dia de paz, abençoa, Senhor, o culto de hoje à tarde, fica com o pregador. Te adoramos, Senhor, te louvamos e agradecemos por tudo, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Valeu, queridos. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho. A gente se vê lá na Betel. Um abraço. Amém.